E aí, como é que é a caminhada de vocês, assim, até vocês se tornarem donos da parada? O que Cara, aconteceu aí? É engraçado, a gente pegou, se tornou, tipo, de certa forma, colega de trabalho, não amigos, de certa forma. E aí, com o tempo, em 2017, né? 17. Foi quando eu saí. Acabei saindo da Aeroprint, conversando com o Christian e tal, e pedi meu desligamento da gráfica e fui para outros lugares. Ele continuou. E aí, daí, ele foi pegando mais conhecimento com o pessoal lá dentro. E eu segui para outras gráficas. Eu passei por umas 9 gráficas, mais ou menos. Caraca, você rodou. Pouco fui, tempo, tipo, né? Mas foi pegando conhecimento. fui pegando né, em todas. conhecimento, tipo, porque eu fiquei muito tempo com o Christian. Trabalhei com o ele começo, 12 né? anos. 12 anos direto com Entendi. ele. Então, eu só conhecia aquilo, eu só vivia daquilo. Então, quando eu fui para fora, para outras gráficas, fez isso. Puf, e você vai conhecendo pessoas. Vai conhecendo coisa que o Bruno já tinha uma bagagem que eu não tinha. Porque ele já vinha de outros lugares. Então, ele já tinha uma bagagem, certo? Uma outra visão que eu não tinha. Então, de certa forma, isso foi ótimo para mim. Sim. E o Bruno continuou. E aí foi o Bruno que me chamou para essa nova empreitada aí. Como é que foi isso aí, Brunão? Então, em 2017 ele saiu, tudo continuou normal. Em 2017 ele saiu, eu continuei trabalhando lá, tinha um encarregado de produção. Essa questão da cola aí, o cara não aceitava de jeito nenhum, né? Como que o cara que é o comando sabe mais do que, vamos dizer assim, né? Uhum. Nessa questão da cola. Esse cara saiu também. E o que eu tenho um diferencial, assim, que a gente até se conheceu por causa do grafite, Uhum. eu já fiz grafite também, então eu conheço praticamente todo mundo, né? Todos os Da grafiteiros, aí eu conheço. Então, eu sempre trabalhei lá no Christian, né? Quando era funcionário, e sempre fiz impressão e vendia. Tinha trabalho que eu ganhava mais do que o Christian. Ele me vendia 50%, porque eu pedi um aumento para ele. Ele falou, não tenho como te dar um aumento. Então me dá desconto em produto. Aí ele falou, mas eu posso te dar 50% de desconto em tudo que você vender aí. Então, tinha mês que eu ganhava mais vendendo do que de salário. Você vendia prints? Print, Moleskine. Pra galera, assim, no grafite, e acredito que fui eu que comecei vendendo print e Moleskine. Aí você produzia lá, você virou um vendedor com, com matéria-prima com preço acessível ali. Isso mesmo. Então, tinha dia que não dava para fazer o material dentro da gráfica, eu imprimia e levava para casa e fazia em casa. Então, eu chegava em casa, um exemplo, sei lá, umas 9h30 da noite, aí tinha, 60 Moleskine para fazer. Eu fazia na noite, de 9h30 até uma da manhã, mais ou menos, para entregar no outro dia. Pauleira. Isso. Cola. Isso eu sendo funcionário do Christian, né? Claro. E vendendo meu trabalhinho por fora. E aí, como é que você chega ao ponto de falar assim, vou comprar essa parada aqui e vou montar Então, empresa? isso foi na pandemia, né? Grande pandemia. Para uns foram ruins e para outros, de certa forma, foi abrindo oportunidade. Foi o que aconteceu no nosso caso. Isso. Aí isso, 2020... Isso. Na pandemia, ele segurou todo mundo. Pagou todo mundo certinho. Cara bem justo e honesto. E quando acabou a pandemia, ele falou, não quero mais. Cansei. Aí ele fez uma reunião. E na época, voltando um pouquinho, eu tinha um bar também, né? Uhum. Então, eu tinha um bar, saía da gráfica... Jantava 2 vezes. E ia pro bar, né? Então, eu chegava no bar, saía, eu ia com um amigo meu de moto, então eu chegava lá umas 6h30. Eu saía da gráfica às 6, chegava no bar às 6h30, ficava até meia-noite. E quando eu tinha trabalho de gráfica meu, também tinha que conciliar tudo isso. Caraca, velho. E aí, no bar, por causa da pandemia, o pessoal fazendo baixo-assinado, os vizinhos, né? Por causa do barulho. Numa quarta-feira, eu entreguei as chaves do prédio e acabei com o bar, já era. Chega. Na sexta-feira, o Christian chama, na mesma semana, é o seguinte, acabou a gráfica, vou fechar. Falei, meu Deus, eu tinha 2 rendas, agora eu não tenho nenhuma, né? E aí ele pagou todo mundo, falou, vai ficar um mês de aviso prévio todo mundo aqui, vou pagar certinho, pagou. E aí eu peguei meu fundo de garantia, né? Falei, o que eu vou fazer? Falei, cara, quer saber, eu vou ficar um mês na praia e penso o que eu vou fazer lá e volto e monto alguma coisa. Falei, de funcionário eu não vou ser mais pra ninguém. Mas deu um cagaço? Como que é esse... Cara... Como que foi os 30 dias na praia? Eu não fui. Você não foi? Não deu tempo. Não. Porque esse um mês de aviso prévio, a gente trabalhando, né?
E eu pensando o que eu podia fazer e tal. E a gráfica sempre tava girando. Só que o Christian, pra ele, já não tava bom. Mas... Ele perdeu o brilho ali, né? sim. Já era. Não... Eu tava anos nessa estrada, né? E tá tudo bem também. Também Foi escolher outra coisa. Quem empreende aqui no Brasil sabe o quanto que é difícil de todos os lados. Funcionário, governo, imposto. Então, sabe como que é? Chega um ponto que, graças a Deus, ele conseguiu se estabilizar. Ele falou, vale mais a pena eu ficar em casa e não ter dor de cabeça do que eu ficar aqui e gosto muita energia para ele já não era mais cansou, necessário. O cara cansou. E aí você... Que hora que você chegou e falou, então... Então, aí... Como eu tinha o bar, eu tinha essa ideia de arrendar, né? A gráfica continua sendo dele, e eu trabalho e vou pagando um valor para ele por mês. E eu falei isso para ele, ele falou, não, o que é isso, arrendar? Ele não... Não, o que é isso? Falei, então vende para mim. Vende para mim. Ele falou, ué, como assim? Aí ele falou, vê quanto você quer, divide e eu vou tentar pagar. E aí ele foi, conversou com o advogado dele e deu certo. Que legal, cara. Deu certo. Aí e tinha um pessoal que queria entrar também na sociedade comigo. Tentamos, não deu certo. Aí foi aí que o Felipe chega, né? Aí você encontrou ele ou você lembrou dele? Como é que eu foi? lembrei dele. Porque eu tinha a parte de acabamento. Pode deixar comigo. Esse um mês... Da esteira, você tava mais pro final ali. Já era para entregar pra mão do cliente. De acabamento, você pode deixar comigo que eu monto qualquer material. Só que fechamento de arquivo, eu não tinha esse conhecimento. Impressão também não. Então eu falei, cara, pra eu não ficar na mão, né? Preciso caminhar sozinho, não tem como, né? É legal até a galera que tá assistindo, né? Aqui já é o primeiro ponto importante do complemento entre os sócios. Isso. Antes do Felipe contar um pouquinho do que ele manja e como que é esse encontro, você reconhecer que você não sabe algo e precisa de um sócio, ou de um bom gerente, ou de um bom time, acho que já é um bom passo para o seu negócio, se você estiver pensando em montar uma gráfica ou qualquer outra coisa, é você reconhecer, eu sou bom nisso e eu sou ruim nisso. Sim. Né? Primeiro acho ponto, que é o ponto, primeiro ponto. Primeiro ponto.